Olá, sejam bem-vindos. Essa sim, agora sim, que na última aula a gente ficou meio assim no início, né? Essa sim, agora sim é o último mesmo, a última aula do tema 2, da unidade 2, perdão. Tema 7, unidade 2. Ai, que preguiça. Dizem que é feio fazer isso na aula, né? Perdão. Vamos lá falar sobre humanos e robôs. A gente falou do algoritmo na última, a gente estava falando da agência de publicidade, criação da agência publicitária. Agora a gente está entendendo como funciona a ideia das redes sociais e a ideia também da propaganda nas redes sociais, ou o porquê das redes sociais utilizarem esse valor nesse tipo de propaganda. Então aqui eu vou trabalhar com vocês agora. Coloca lá para mim, Isadora, sobre humanos e robôs. A gente vai discutir alguns temas que são bem interessantes, como, por exemplo, a gente vai analisar um caso de conteúdo criado para resolução de problemas, né? E aí a gente vai discutir como a evolução tecnológica se relaciona com questões sociais. A gente vai debater, dentro da minha limitação, as questões em relação à mulher, né? Principalmente nas redes sociais. Aplicar conhecimentos e recursos na realização de empreendimentos pessoais e coletivos. Então vamos começar aqui, ó. Assédio virtual. Nosso material, ele traz aí uma história de um chatbot, né? De uma inteligência artificial que é colocada. Aí ele continua. Sim, por mais tristes que sejam os casos de assédio e desrespeito às mulheres, chegaram até os robôs, responsáveis pelo atendimento de grandes marcas do Brasil e do mundo. Então os robôs, que têm uma voz feminina, passam também por assédio virtual. Olha que doideira, olha que loucura, o nível de loucura e estupidez humana. Assédio virtual. Como os chatbots são programados para lidar com o assunto? O assédio virtual contra as assistentes virtuais chatbots, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum. Assistentes virtuais como Alexa, Siri e Magalu já tiveram que lidar com situações constrangedoras. Descubra como essas ferramentas estão aprendendo a lidar com esse tipo. Mesmo que não existam em carne e osso, essas personalidades femininas recebem mensagens em tons de assédio, investidas de diversos usuários. Gente, eu não sei se é piada ou se é real, né? Acredito que seja real a falta de noção e a falta de senso de algumas pessoas. Além disso, outros comportamentos e atitudes machistas são constantemente registrados na interação entre assistentes e o público, o que nos leva à seguinte pergunta: o que as marcas estão fazendo para lidar com isso? Então, assim, a questão da mulher, eu vou me intrometer na discussão, no debate, né? Mas é porque a gente precisa entender, até nas relações sociais, qual é a disparidade entre o tratamento que é dado à mulher e um homem. Por exemplo, a mulher, isso é cientificamente comprovado, ela é interrompida na sua fala 8 vezes mais que um homem. Então o homem, ele consegue iniciar e terminar o seu raciocínio 8 vezes mais, com mais propriedade, com mais tranquilidade do que uma mulher. A mulher, ela é muitas vezes mais interrompida do que o homem. A mulher, ela também, em muitos aspectos, ela não é valorizada nas suas ideias. Então as ideias, quando elas partem da voz feminina, elas têm um decréscimo de... Isso aí é uma questão social. Ela tem um decréscimo de credibilidade em relação ao homem. Isso é uma visão geral. Eu não estou dizendo que é o certo. Eu estou dizendo só para que vocês entendam qual é o padrão ou qual é o parâmetro de comparação que a gente tem. Então a gente precisa, enquanto sociedade, entender esse papel da mulher. A gente precisa entender a representatividade da mulher. Aí eu falo também em relação ao nosso Congresso Nacional. As mulheres, elas são a maior parte da população brasileira, tá? Cerca de 52%, se não me engano, das pessoas no Brasil são mulheres. E ainda assim, mesmo com 52% da população brasileira sendo de mulheres, nós temos apenas 17% das mulheres em cargos políticos. Ou seja, apenas 17% dos nossos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, pessoas que passam por cargos eletivos, são mulheres. Então as mulheres, elas não têm uma mesma representatividade. Nesse sentido, é que as mulheres entram na ideia de minoria social. Minoria social não é a menor parte, mas são as pessoas que têm, em função de diversos fatores históricos, sociais, uma disparidade nas relações políticas de força, principalmente. Então a mulher, como ela não tem uma representatividade adequada, a gente acaba enfrentando uma série de outros problemas. E começa justamente nessas questões que eu falei para vocês, em que a gente tem que lutar, e nós todos temos que lutar enquanto sociedade.
Porque se você quer uma sociedade livre, justa e solidária, e se a gente quer construir uma sociedade como está disposto lá no artigo 5º da nossa Constituição, uma sociedade que não faça diferença entre gênero, está no artigo 5º da nossa Constituição, raça, cor, credo, gênero, não tem, tá lá, religião, orientação sexual, também está a questão do gênero. Se a gente quer construir essa sociedade, a gente precisa entender onde nós estamos falhando. Então, assim, em algumas áreas isso é ainda mais evidente. Até na língua portuguesa. Na minha área, a gente não tem tanto problema. Eu sou sendo professor de língua portuguesa, há muitas mulheres professoras de língua portuguesa. Mas se você for para uma área de exatas, por exemplo, a inversão ela é absurda. Você tem um número muito menor de mulheres professoras de matemática, de física, de química. A quantidade de professores homens é muito maior nessas áreas exatas, né? E há, de certa forma, uma certa blindagem. A grande questão, isso aí eu estou falando em nível social para que a gente entenda as diferenças. E se eu for entrar em outras esferas do debate, a gente se lida com esse tipo de questão. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio em meios de transporte. Gente, 97%. Significa que a cada 100 mulheres que usam transporte público, 97 sofreram algum tipo de assédio. Tem ideia do que é isso? Isso é quase que 97% é quase que um atestado de que, sei lá, de sanidade mental. Então o assédio sexual é um problema social. Assédio sexual é uma realidade na vida da maior parte das mulheres brasileiras. 71% conhece alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público e ainda, mais impressionante, 97% dizem já ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. O dado é da pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, Instituto Locomotiva, com o apoio da Uber, sobre violência contra a mulher no transporte. E só um detalhe importante, uma pesquisa foi feita que no Brasil, o Brasil é o 7º país do mundo mais perigoso para uma mulher viver. É mais perigoso uma mulher viver no Brasil do que em algumas nações que são assumidamente díspares, possuem relações sociais díspares em relação às mulheres, como algumas nações muçulmanas. Esse dado quem me trouxe, que eu achei muito interessante, foi até uma professora que dá aula aqui com vocês também, né, que dá aula na trilha de Sociologia Maria Priscila. 7º país do mundo mais perigoso para uma mulher viver. Então, olha só, situações que as mulheres já passaram nos meios de transporte, tá aí, olha só, receber olhares insistentes, receber cantadas indesejadas, receber comentários com cunhos sexuais, né, ser encoxada, passarem a mão em seu corpo, receber gestos obscenos, ser seguida, receber mensagens inoportunas por aplicativos, né, aí os mais diversos. Desculpa. Se masturbarem olhando para ela, é um caso que já aconteceu, inclusive aconteceu recentemente, eu não sei se vocês perceberam, e que foi uma questão mais complexa, mais jurídica, mas o cara que ele se masturbou e ejaculou na mulher, a mulher no transporte público, e isso não foi taxado como um caso de violência sexual, foi taxado como importunação sexual, alguma coisa assim, a pena é menor. E aí é uma questão jurídica, é mais difícil da gente entrar nesse tema, porque na verdade quando a gente entra no tema penal, a legislação, a lei, ela precisa ser anterior ao crime. Ou seja, só existe crime que esteja previsto no Código Penal, crime tipificado. E essa situação ela é tão absurda, ela é tão esdrúxula, que ela não estava no Código Penal. Hoje está, né? A lei, pelo menos aí o nosso Congresso Nacional agiu de forma rápida e colocou isso na lei. Só que esse cara que fez isso, ele não vai ser punido por essa lei, porque a lei ela não pode retroagir. Lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então a lei penal ela não pode voltar no tempo. Esse cara, ele de fato ele vai ser julgado por importância sexual, porque não havia o crime ainda. Olha só como é que... É aquilo, a gente tem que entender que algumas situações elas precisam de uma modificação na estrutura social. A sociedade precisa mudar. Você entende? A sociedade precisa mudar. Não são só
não é só uma questão legal, de pena, não é só a punição, não é só tava falando do vagão cor-de-rosa. Não é o vagão cor-de-rosa, para mim é uma atrocidade. Eu não concordo com o vagão cor-de-rosa, porque na minha concepção você não pode punir a vítima, né? Você confina as mulheres a determinados vagões, né? Você confina a mulher a um vagão e fora daquele vagão a mensagem que se passa é que qualquer tipo de abuso ele é proveitoso. Na verdade, ele é válido. Na verdade, a mensagem que deveria ser passada é de educação sexual, educação moral, eu acho, né? Mais do que qualquer coisa. E aí, nós, enquanto professores, a gente tem que defender, eu pelo menos defendo, a construção de uma educação de fato edificadora, em que o indivíduo ele saiba agir em sociedade e não agir como um animal, né? Porque a ideia de que você achar que uma pessoa, uma mulher, voltando no transporte público, ela tá ali para passar por qualquer tipo de situação dessa é uma ideia absurda, esdrúxula, e acontece ainda hoje no Brasil. Então, o estupro também acontece, né? Ser fotografada sem autorização, tirar... Pô, olha o nível, né? Ser beijada à força. E ali, o não nenhum. Então, 72% das 1.081 mulheres entrevistadas, o tempo para chegar ao trabalho influencia na decisão de aceitar ou permanecer em um emprego. Então, além disso, as mulheres elas pensam justamente nessa questão. Então, o Brasil teve um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Uma mulher morreu no Brasil a cada 7 horas em 2021, cara. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. Dados foram divulgados nessa segunda-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher. Então a questão, ela é, de fato, um caos social que se instaurou. A cada 10 minutos um estupro é um número absurdo, é um número esdrúxulo. Nenhuma nação do mundo deveria vivenciar esse tipo de situação. Então, é evidente, então, nós temos um problema social, nós precisamos de campanhas que, de fato, coíbam atitudes como essa. Nós precisamos de campanhas que mostrem que, independente de roupa, olha o absurdo, o quão esdrúxulo chega a ser, alguma justificativa ou algum tipo de comentário, ou roupa, ou a forma como anda, ou qualquer coisa. Então, nenhuma desculpa ou nada é justificável num caso de abuso. E ainda tem a questão do feminicídio, né? E aí nós temos uma série de outras leis. A gente já falou aqui da disparidade de força dentro do lar, o que faz com que surja a Lei Maria da Penha. Eu conversei com vocês também em outros momentos. A gente chega a falar sobre a necessidade. O Estado brasileiro, ele trata todas as pessoas da mesma forma? Isso foi uma pergunta que eu faço, uma pergunta que eu sempre faço para vocês, para que vocês entendam que o Estado brasileiro, ele não tem que tratar todas as pessoas da mesma forma. E eu explico. Você tem vagas, por exemplo, para deficientes físicos em shoppings e restaurantes. Isso é tratar pessoas de forma diferente. Você tem você tem filas preferenciais para idosos em determinados estabelecimentos. Isso é tratar pessoas de forma diferente. Mas por que se trata pessoas de forma diferente, então? A ideia de você tratar as pessoas de forma diferente é justamente você criar a equidade, você criar uma igualdade final, uma igualdade não de ponto de partida, mas que no final, igualdade material, aquele resultado torne as pessoas equiparadas, né, equiparáveis. O conceito então é de equidade e não igualdade. Uma pessoa idosa com 75 anos não tem as mesmas condições de ficar numa fila que eu com 34, ou que a Isadora que tem 20 anos ali, né, 20. Olha, Isadora, falei 20, já deu sorriso. Big Brother Isadora, acabei de revelar a idade dela. 20 anos, Isadora? Ela tá escondendo a idade, então saibam que é mais. Mas eu não vou fazer isso com a Isadora aqui, não. É muito mais. Ah, ela já falou que não é muito mais. Tá bom. Isadora é novinha. Então, assim, é óbvio que eu e a Isadora temos mais condições de ficar numa fila pra deficiente, ó, numa fila de banco. Foi, Isadora, tá me desconcentrando, Isadora. Ai.
Nós temos mais condições de ficar numa fila de banco do que uma pessoa com 75 anos. Então é lógico que vai ter uma lei que diga que essa pessoa com 75 anos ela tem direito a uma fila preferencial. Da mesma forma acontece com a mulher. Normalmente, as mulheres elas têm menos força física que o homem, por uma questão biológica até. Então, existe uma lei que protege a mulher dentro do seu próprio lar, porque há uma disparidade de força física dentro do lar. Questão do feminicídio. E se você olhar, boa parte dos casos de feminicídio, a mulher é vítima do seu próprio companheiro ou ex-companheiro, que também é um absurdo que aconteça ainda hoje. Tá? Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir no Brasil. Aí eu volto no ponto, se nós queremos fazer cumprir o artigo 5º da Constituição, a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, igualitária, a gente precisa debater esses temas de forma muito mais ampla, né? Então, teorizando, a língua ela é um reflexo da estrutura social. Nós refletimos, nós trazemos na nossa língua a ideia da mesma estrutura social, daquilo que a gente vive. Aí é um texto do Marcos Bagno. Só um detalhe que eu queria trazer. A língua é um reflexo da estrutura social. O Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema que é um dos mais belos poemas de língua portuguesa, chamado Caso do Vestido. Tá? Se você quiser, joga aí na internet. É um poema em dísticos, né? São estrofes só com 2 versos, e é um poema excepcional em que ele vai contando o caso de uma mulher que é extremamente submissa ao marido, e essa vida da mulher que era submissa lá no século XIX, iniciozinho do século XX, e que ela tem que aguentar, suportar todas as humilhações que o marido proporciona, né? Esse desrespeito à mulher como uma herança cultural. Aquilo que eu falo, a língua é um reflexo da nossa cultura, a nossa literatura também. A literatura traz pra gente um exemplo de como era a nossa sociedade até bem pouco tempo. Falando ainda sobre a mulher, algumas noções que são equivocadas. Por exemplo, isso vem do nosso Código Civil. Nosso Código Civil ele era de 1916. Em 2002 apenas que foi assinado o novo Código Civil. Então assim, olha quanto tempo a gente ficou. E por que eu estou falando do Código Civil antigo? No Código Civil antigo ainda perduravam algumas atrocidades em relação à mulher, né? Até a década de 60, por exemplo, no Código Civil antigo, a mulher ela não poderia entrar em um processo em causa própria, quer dizer, ela não poderia se defender. O marido tinha que entrar num processo em nome dela, ou então o pai tinha que entrar num processo com o nome dela. Ela sozinha não era senhora de direitos, entende? Ela não era uma pessoa dotada de direitos. Isso em 1960. Até 1962 era assim. O Código Civil de 2002 mudou um pouco isso, mudou inclusive a questão da partilha em relação à criança, né? Agora a guarda ela é compartilhada, antes não o era. Então assim, são questões muito complexas que a gente precisa discutir de uma forma maior. Então, segundo essa abordagem, só existe língua em interação social, de modo que é preciso examinar e compreender os processos envolvidos na produção de sentido que se dá toda vez que falamos ou escrevemos. Aqui a língua não é uma entidade abstrata, ao contrário, ela é vista como um uso concreto, né? Ela é vista com uso concreto. O uso que se faz é sempre inevitavelmente na forma de um discurso que se molda segundo as convenções dos múltiplos gêneros que circulam numa sociedade cultura. Assim sendo, os textos falados e escritos são molduras linguísticas em que os enunciados se interconectam por meio de fatores como coesão, coerência, entre outros, para conferir sentido ao discurso expresso como um gênero textual. Então a língua ela é essa confluência de todos os fatores culturais. Então na própria língua a gente acaba colocando como posso dizer, alguns traços da nossa sociedade. Aí continua. O assistente voz, né? A tecnologia que interage com usuários por voz, mas originalmente não possui forma física. Suas respostas tipicamente tentam imitar a linguagem humana, natural. Assistente voz costumam estar sempre ligadas, prestando atenção às conversas do ambiente e prontas para responder caso captem as palavras vigília,
como, por exemplo, OK Google ou Ei Siri. Usuários normalmente interagem com assistentes de voz por smartphones, smart speakers, como o Echo da Amazon. Chatbots, tecnologia que interage com os usuários primariamente por texto escrito em vez de falado, o que difere da tecnologia do assistente de voz. Os chatbots podem ou não possuir forma física. Quando possuem, é normalmente estática, geralmente uma imagem fixa de uma face humana. Algumas vezes, uma imagem não humana, como em um cartoon. E os assistentes virtuais, que é a tecnologia que interage com os usuários por meio de fala e possui forma física projetada, normalmente um ser humano e algumas vezes um ser não humano, como um desenho de animal. Assistentes virtuais diferem de assistentes de voz, chatbots, porque eles produzem uma fala que parece emanar de alguém ou algo que o usuário pode ver normalmente na tela ou em um ambiente da realidade aumentada. Diferentemente dos avatares, as ações e respostas desses agentes são desempenhadas por complexos softwares de IA, inteligência artificial, e não por um operador humano. Então a questão aqui, a gente entender que essas construções elas também partem, aí eu vou misturar os dois, partem do tema social e elas entram nessas questões da construção de assistência virtual. Dito isso, a gente vai se perguntar, por que, então, nas inteligências artificiais, por que se usa mulheres? De acordo com um estudo realizado em Stanford, as pessoas preferem personagens femininas, pois sentem que uma mulher parece capaz de ajudá-los em questões e dúvidas, enquanto um homem é visto como uma figura de autoridade, não necessariamente útil. Então acredita-se que, no caso, usa-se a mulher, porque a mulher, na verdade, ela passa essa ideia de que ela tem uma capacidade maior de compreensão do que o homem. Aliado a isso, outro estudo da revista Consumidor Moderno mostra que 51% das pessoas preferem uma atendente virtual que possua uma aparência humana. É o caso da Lu, da empresa Magazine Luiza. Aí você fica pensando, poxa, mas será mesmo que tem que ser uma mulher? Será que isso faz realmente tanta diferença? Porque, na verdade, se resolver o problema, tá bom. Quando você liga para alguma empresa, quando você tá com algum problema, você quer que o problema seja resolvido. Seja homem, seja mulher. Faz diferença para você, Isadora? Se você vai ligar, vai atender o telefone, é um homem que vai falar com você ou uma mulher que vai falar com você? Não, contanto que resolva o problema, não é? Então essa desculpa, ela me parece um pouco estranha. Por isso que a gente se questiona. Mas será verdade? A fim de justificar a decisão de que acidentes virtuais possuam vozes femininas, companhias, como a Amazon e a Apple têm citado trabalhos acadêmicos que demonstram que pessoas preferem vozes femininas a vozes masculinas. Esse raciocínio, entretanto, afasta questões de preconceito de gênero. As empresas lucram a atrair e agradar os clientes. Os clientes querem que seus assistentes soem como mulheres. Portanto, os assistentes podem gerar mais lucro ao soar como mulheres. Perdidos nessa narrativa, entretanto, existem estudos que problematizam e até refutam a ideia de que existe uma preferência cega por vozes femininas. Diferentes pesquisas sugerem que a maioria das pessoas preferem vozes masculinas de tons baixos, como a do ator Sean Connery, que há uma preferência por vozes masculinas em declarações autoritárias, e femininas em situações de assistente, ou mesmo que pessoas que normalmente proferem vozes do sexo oposto ao seu. Então é uma questão a ser debatida. Será que é isso mesmo? Será que as empresas elas não estão simplesmente facilitando o seu próprio lucro ao colocar vozes femininas e simplesmente ignorar o debate de gênero que existe por trás disso? Então é uma questão que, a meu ver, a gente precisa analisar. Na sua opinião, aí vamos lá. Na sua opinião, que outros problemas podem surgir da interação entre o ser humano e a máquina? O que a gente pode pensar além desse problema? O que pode trabalhar com essa questão, com esse problema, Então, a ideia de relação, sob o ponto de vista abordado, é dúbia. Por um lado, as máquinas estão mais presentes na vida humana, o que exige que tenhamos mais contato com elas, manuseando-as e inserindo-as em nossa rotina. Por outro, muitas máquinas têm ganhado a capacidade de falar e escrever como humanos. A gente vê aí o chat GPT, levando-nos a interagir com eles e fazer solicitações que se assemelham à conversa. Em 2016, a empresa Gartner, que atua em soluções para empresas, fez uma predição de que, em 2020, uma pessoa comum teria mais conversas com máquinas do que com seu cônjuge.
Você conversa mais com máquina que a sua esposa, William? Não é possível. Fala pra cá. O William concorda. Tem um momento de desabafo. Tá ouvindo muito em casa, William? Pô, e como? Então, uma pessoa ter... Mentiu, hein? Esse cara mentiu. Uma pesquisa ter mais conversa com o seu cônjuge. Bom, isso não sei. Além disso, citou que, com a constante atualização das melhorias no ramo da inteligência artificial... Comprometendo. Uma delas não tá querendo se comprometer. Não me comprometo. Tô nem casado. Falaremos com robôs. Tá magoado por isso, tá vendo? Não, sem termos. E a Big Brother André agora. Reverti. Reverteu. Sem termos a noção disso. Não existem pesquisas que comprovem que estamos vivendo essa realidade. Mas podemos questionar se os alunos acham que estamos bem próximos a esse tal contexto. Então a ideia é essa, o que realça ainda mais a importância sobre a reflexão entre os humanos e as máquinas. De toda forma, gente, a nossa ideia aqui não é esgotar o debate. Então a gente não quer aqui encerrar a discussão. A gente quer, na verdade, mostrar que essa discussão existe. Tem um problema sério também que é da robotização. Você já viu isso? Robotização na área de trabalho? Isso é um problema. Tem uma empresa, eu esqueci o nome da empresa, cara, no Vale do Silício, uma pizzaria, que ela é toda feita por robôs. Então, assim, a pizza é feita por robôs, o pedido é anotado por robôs, ela é entregue por drones na casa da pessoa, e assim, não tem um ser humano trabalhando na pizzaria. Isso é um problema a longo prazo, porque você está excluindo postos no mercado de trabalho. Não tem como evitar. Tá, já vou garantir, já vou falar que não tem como passar. Se você analisar aí final do século XX, final do século XIX, início do século XX, isso aconteceu, ou meados do século XX também, isso aconteceu com a reforma agrária, com o êxodo rural, porque a modernização do setor de produção agropecuário no Brasil e no mundo, fez com que a população do campo perdesse sua renda, sua capacidade de renda. Perdessem seus empregos. O que elas fizeram? Migraram para as cidades. Isso aconteceu muito. A questão é, a modernização ela vai chegar em outros campos. Por exemplo, hoje, você liga para uma empresa qualquer de telefonia, você não fala com o atendente logo. A última etapa é o atendente. Você vai chegando. Então você não tem um ser humano para resolver aquela questão, né? Precisamos construir novos caminhos reflexivos para que possamos entender melhor a realidade em que estamos inserindo. Por isso, é a sua vez. Pensar em regras de programação para que o assistente virtual categorize as mensagens que receber e possa direcionar as respostas corretas para os clientes. Criar roteiros com respostas que o assistente virtual pode utilizar. Então a gente vai pensar aqui tipo as leis, já ouviu falar das leis do Isaac Asimov, das leis da robótica? São 3 leis da robótica. Eu vou ver se eu lembro aqui agora. Tipo assim, regras que ele tem que seguir. A primeira é, nenhum robô pode agredir ou colocar um ser humano em perigo, nem mesmo em ordem dele. A segunda é, o robô não pode se agredir ou se autodestruir, a não ser que fira a primeira regra. Um negócio assim. Não vou lembrar não. Isaac Asimov, se você procurar, ele coloca as 3 leis da robótica. São regras de programação que vão, na verdade, nortear a atuação do seu programa, né, do possível programa. Criar roteiros com respostas para o assistente virtual. Então sabe quando você aperta um botão, tem uma resposta padronizada? Isso aí que você vai pensar para a gente encerrar essa nossa atividade da unidade 2. Valeu, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.